Olá, sejam bem-vindos a mais um videocast Esquema Novo. Eu sou o Rodrigo James e hoje eu tô aqui para comentar sobre o Globo de Ouro, ou Golden Globe, como queiram. A 75ª edição aconteceu no último domingo, em Los Angeles, lá no glorioso Beverly Hilton, que abriga sempre as cerimônias do Golden Globe. E eu queria mais comentar a parte dos prêmios, eu queria comentar mais sobre a cerimônia que aconteceu, mas a gente vai falar um pouco sobre os prêmios também. Primeiro, vamos entender um pouco o que é o Golden Globe? Golden Globe é um prêmio dado pela Hollywood Foreign Press Association, ou Associação da Imprensa Estrangeira de Hollywood. São os repórteres, críticos que cobrem Hollywood. Críticos estrangeiros, tá? Repórteres e críticos estrangeiros. É uma espécie de colégio eleitoral. Um colégio eleitoral é um universo de aproximadamente 90 votantes, né? São 90 repórteres e críticos que votam ali, e gente do mundo inteiro. Aqui do Brasil, por exemplo, tem a pessoa mais conhecida é a Ana Maria Baiana, que é uma crítica, repórter de cinema, que milita aí no meio já há sei lá quantas décadas, né? Então a primeira coisa que a gente tem que falar sobre o Globo de Ouro é desmistificar um pouco aquela história de é uma prévia do Oscar. É uma prévia do Oscar porque no universo de filmes indicados, de filmes indicáveis para esses prêmios, os indicados acabam sendo os mesmos, tem umas poucas diferenças, porque tem ali aquela questão de data de inscrição, quando é que um filme é elegível para o Globo de Ouro, quando é que o filme é elegível para o Oscar, enfim, então tem umas diferenças. Mas o Globo de Ouro não é de forma alguma prévia para o Oscar, até porque o Oscar é um colégio eleitoral com milhares de votantes. O Globo de Ouro são 90, né? E 90 críticos, né? É bem diferente a opinião de um crítico da opinião de um diretor, de um ator, de um roteirista que formam ali o colégio eleitoral do Oscar. Então a primeira coisa que precisa ser dita é isso. A segunda coisa que eu queria dizer é sobre a cerimônia desse ano. Eu sempre acho que essas cerimônias elas são muito mais legais, são muito mais assistíveis do que o prêmio em si. Para te falar muito a verdade, o prêmio para mim pouco importa, né? Eu sou muito daquela opinião de que arte não é competição, né? Não significa que porque o tal filme ganhou, tal série ganhou, ela é melhor do que a outra. Não, ela é melhor para aqueles 90 votantes, ou nem os 90 votantes, né? Porque pode ser que 50 tenham votado naquela série ou naquele filme, os outros 40 não, né? Então eu acho a cerimônia muito mais legal. E a cerimônia desse ano foi especialmente legal, né? Por quê? Ela foi a cerimônia mais política em muito tempo, ou talvez em todos os tempos do Globo de Ouro, em função do protesto das atrizes. Começou ali no tapete vermelho, né? Com o tapete vermelho a gente quase que dá para chamar de tapete preto esse ano. Por quê? As atrizes todas e alguns atores entraram na onda, se vestiram de preto, ou quase todas as atrizes, tá? Se vestiram de preto numa forma de protesto contra todos os casos de assédio que ocorrem em Hollywood, assédio e principalmente estupro mesmo, né? A gente tem visto essas histórias aí na imprensa pipocarem desde o segundo semestre de 2017, mas assim, essas histórias começaram a pipocar agora, mas quem convive com Hollywood, quem conhece a história de Hollywood, principalmente a história dos bastidores de Hollywood, sabe que essas histórias são aí desde sempre. Desde sempre Hollywood é uma indústria machista, né? Então as mulheres agora, provocadas em especial por uma matéria que saiu no New York Times, uma matéria na New Yorker, né? Acusando o produtor Harvey Weinstein, um dos produtores mais poderosos de Hollywood, de assédio e de estupro, em alguns casos. E os casos começaram a se suceder, e um após o outro, uma após a outra, mulheres foram à imprensa, foram às ruas para contar histórias não só do Harvey Weinstein, mas como de outros atores, outros produtores, enfim, trocando em miúdos. Isso já acabou com as carreiras tanto de Harvey Weinstein quanto de Kevin Spacey, né? Kevin Spacey, homossexual assumido, né?
foi acusado por meninos, eu digo meninos porque assim, é gente muito mais nova do que ele, tá? Às vezes adolescentes. Foi acusado por adolescentes de assédio sexual e por aí vai. O comediante Louis C.K. também foi demitido da Fox, né? E o filme dele, ele tinha um filme para estrear no final do ano, acabou não estreando, enfim. As mulheres esse ano resolveram se levantar contra isso e todas se vestiram de preto no tapete vermelho, né? A primeira coisa que me veio à cabeça é, nossa, a indústria da moda esse ano tá perdida, né? Porque a gente sabe que o tapete vermelho é um artifício para a indústria da moda mostrar seus estilistas, seus vestidos, suas roupas, né? E aquela profusão de cores esse ano ficou em segundo plano porque estava quase todo mundo de preto, o que não é necessariamente ruim. E a cor escolhida, muito legal ter escolhido o preto, porque o preto, além de ser um tom sóbrio, ele tem aquela conotação de luto, né? Então, é uma espécie de luto o que as mulheres estão sentindo. Eu digo mulheres porque são a maioria, mas tem os homens que apoiam a causa, que estavam todos com os bottoms, os broches da campanha Time's Up, né? Seu tempo acabou, né? Como quem diz para os machistas e para os assediadores, seu tempo acabou, sua hora acabou, né? Sua hora chegou. Então foi muito legal a gente ver esses protestos e várias delas apareceram lado a lado com ativistas dos direitos, não só dos direitos feministas, né, mas ativistas de ONGs que se dedicam a esse assunto, se dedicam a combater assédio, a combater casos de estupro, né, e por aí vai. Foi muito legal a gente ver essas pessoas ali junto com as atrizes e cada uma dando o seu recado, né? Em segundo lugar, porque a cerimônia em si, eu já disse que ela teve um tom político, mas toda a cerimônia teve esse tom político. Todas as pessoas que subiram ali, todas as mulheres principalmente, um ou outro homem, sim, mas todas as mulheres que subiram ali para receber prêmios falaram alguma coisa. Nicole Kidman, sei lá, todas, né? Desde Nicole Kidman, Laura Dern, né, que ganhou prêmio também. Tô colando aqui para lembrar de tudo, tá? Laura Dern, Nicole Kidman, a Elizabeth Moss, que é um caso curioso, que ela ganhou pela série Handmaid's Tale, que tem toda uma bom, quem já viu Handmaid's Tale, eu já falo dessa série há muito tempo. Se você não viu, pare, assista agora. Realmente o melhor produto audiovisual que eu vi em 2017. Então, a Elizabeth Moss, ela é da igreja da Scientologia, né? É uma igreja notoriamente preconceituosa, né? E ela participou de uma série, digamos, libertária, né? E subiu ali e fez um discurso usando palavras da Margaret Atwood, que é a autora do livro do Handmaid's Tale, que tem um discurso progressista, libertário. Curioso a gente ver a Elizabeth Moss, que é da igreja da Scientologia. Eu fico imaginando que deve ter se passado, que deve se passar na cabeça dela, né? Mas, enfim, todas subiram e fizeram discursos falando sobre Time's Up. O tempo acabou e essa é a hora das mulheres. Piadas sobre isso. Aliás, uma pausa. Falar sobre o apresentador da noite, o Seth Meyers, que eu acho que ele estava num tom muito certo, acertou muito as piadas, que é muito difícil você fazer comédia numa hora dessa, mas eu acho que ele acertou muito e a gente via pelos rostos dos atores, das atrizes que estavam ali na plateia, a gente via direitinho que as pessoas estavam gostando. Talvez ele tenha exagerado uma ou outra, a própria piada sobre Harvey Weinstein, talvez tenha sido um pouco exagerada, mas enfim, eu acho que em geral ele acertou muito e é muito raro, a gente critica tanto os apresentadores de cerimônias como estas, que quando aparece um que acerta o tom, a gente tem que elogiar. Parabéns, Seth Meyers, né? Mas eu acho que o tom da noite foi dado pela Oprah Winfrey, né? A Oprah Winfrey que recebeu o prêmio especial, é o prêmio Cecil B. DeMille, que até a Reese Witherspoon, que foi quem introduziu a Oprah Winfrey ao palco, falou que honra para o Cecil B. DeMille dar o nome para o prêmio que a Oprah Winfrey
ganhou. Eu achei que a Oprah Winfrey fosse candidatar à presidência ali, fosse anunciar a candidatura à presidência. Ela fez um discurso digno de uma candidata à presidência, digno de campanha política. Né? Eu achei que realmente ela fosse sair dali já com a candidatura no peito, Oprah Winfrey 2020. Assim, foi um discurso muito forte, muito digno, muito a cara da Oprah Winfrey, que é uma das mulheres mais admiráveis dessa Hollywood inteira. Né? Então, acho que assim, talvez dê pra gente resumir o tom da noite no discurso da Oprah. Se você não viu, ele tá aí no próprio site do Golden Globe, goldenglobes.com. Tem o discurso na íntegra, durou uns 4 minutos. Vale muito a pena assistir, porque foi comparado àquele da Meryl Streep no ano passado. Mas eu acho que esse da Oprah foi um pouquinho melhor ainda. Então isso é para falar sobre a cerimônia. Agora, sobre os prêmios. Vamos falar sobre filmes e séries. Todo mundo já sabia e estava na cara que 2 séries iam dividir os prêmios de TV. Handmaid's Tale, que eu já falei, acabou ganhando o prêmio de melhor série dramática, e a Elizabeth Moss, melhor atriz. E a Big Little Lies, da HBO, a Reese Witherspoon, com a Nicole Kidman, Shailene Woodley e a Laura Dern, todas premiadas. A Nicole Kidman foi premiada como melhor atriz e a Laura Dern como melhor atriz coadjuvante. A Reese Witherspoon, de quebra, foi premiada porque ela é produtora da série, ela e a Nicole Kidman. Então, assim, todo mundo sabia que os prêmios iam ser divididos entre essas 2 séries. Particularmente, eu fiquei feliz com o prêmio para o Ewan McGregor de melhor ator pela série Fargo, apesar de que essa temporada de Fargo, essa terceira temporada, é a mais fraca das 3. Se você quiser assistir, tem as 3 temporadas na Netflix. Fiquei muito feliz também com o prêmio tanto para melhor série quanto para melhor atriz da The Marvelous Mrs. Maisel, que é uma série de comédia, e a Rachel Brosnahan também ganhou o prêmio de série de melhor atriz, né, de série de comédia. O Aziz Ansari, de Master of None, série da Netflix, ganhou como melhor ator. Então, assim, aí o Sterling K. Brown, melhor ator de série de drama, pela This Is Us, que é uma série da NBC, talvez seja a série de TVs abertas mais famosa e mais falada nos dias de hoje. Se você não assiste também, This Is Us é uma série muito emocionante, fala de um núcleo familiar dividido em 2 linhas temporais. A gente vai vendo o que aconteceu lá atrás na década de 80 e os dias de hoje ao mesmo tempo. É muito legal, tá? Procurem e assistam This Is Us. E aí, quando a gente chega na parte de cinema, eu fiquei particularmente muito feliz pela vitória em várias categorias do filme 3 Anúncios para um Crime. Título em inglês dele é 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri. É um filme espetacular, estrelado pela Frances McDormand, que ganhou o prêmio de melhor atriz, e pelo Sam Rockwell, que ganhou o prêmio de melhor ator coadjuvante. É um filme do Martin McDonagh, que é um diretor, autor, que eu gosto muito já há algum tempo, mas eu acho que esse é o melhor filme dele. É disparado, acho não, com certeza é o melhor filme dele. Ainda não estreou no Brasil. É um filme que se passa numa cidadezinha, essa cidade chamada Ebbing, Missouri, e a Frances McDormand é a mãe de uma menina que foi assassinada depois de um estupro, e ela coloca 3 anúncios, os tais 3 anúncios são 3 outdoors que ela coloca numa estrada, chamando a atenção não só da cidade, como do xerife da cidade, que é vivido pelo Woody Harrelson, que o crime não foi solucionado. E aí, xerife, vai deixar por isso mesmo? Não vai procurar o assassino? O resto da trama eu não vou contar, porque é uma trama cheia de idas e vindas e não vou chamar de reviravoltas, mas cheia de idas e vindas. É um roteiro muito bem feito e um final que eu achei um final particularmente, como é que eu vou dizer, redentor. Não vou dizer exatamente o que acontece no final, eu acho que vocês têm que assistir esse filme, mas eu fiquei muito feliz com a vitória dele, assim como eu fiquei muito feliz com a vitória de Lady Bird. Eu falei no último videocast aqui sobre Lady Bird, né, o filme,
Lady Bird, É Hora de Voar, estreia agora em janeiro aqui no Brasil também. Ganhou como melhor filme. E a Saoirse Ronan, acho que é essa a pronúncia, um dia eu chego lá, ganhou como melhor atriz. O Guillermo del Toro, do A Forma da Água, ganhou como melhor filme, melhor diretor, ainda não vi. E fiquei muito feliz também com a vitória do Gary Oldman, O Destino de uma Nação. É um filme sobre o... Eu vou falar sobre ele ainda num outro videocast, porque eu já assisti esse filme. É um filme que conta a história do Churchill, mas não é uma cinebiografia do Winston Churchill. É uma história do Winston Churchill desde quando ele assume o cargo de primeiro-ministro do Reino Unido, até o famoso discurso que coloca o Reino Unido definitivamente na guerra. Depois daquelas tentativas de paz com os nazistas e tal, ele assume que vai entrar na guerra. Depois daquela da clássica... Bom, já estou falando sobre o filme, né? Depois daquela história de Dunkerque, né? Que até foi tema de outro filme, o Dunkirk, né? Quando a Inglaterra retirou milhares de soldados que estavam lá na praia de Dunkerque, encurralados pelos nazistas, né? Depois daquilo, a Inglaterra entra definitivamente na Segunda Guerra e é meio que o turning point, né? O filme chama O Destino de uma Nação. É o turning point não só para a Inglaterra na guerra, como para a Inglaterra. Inglaterra, Reino Unido, né? Ele entra em cartaz essa semana. O Destino de uma Nação vale muito a pena. E o Gary Oldman está irreconhecível como Winston Churchill. Então já falei da Frances McDormand. James Franco ganhou como melhor ator de comédia pelo filme Artista do Desastre. Ainda não vi, depois eu quero comentar com vocês. Fiquei muito feliz também pela Allison Janney. Eu falei dela aqui no último videocast também, do filme Eutônia, a Itônia. Eu dizia que ela era a melhor coisa do filme, e realmente ela ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz coadjuvante. Melhor roteiro foi por 3 Anúncios de um Crime também, já falei, mais um prêmio que ele ganhou. Enfim, se a gente... o Globo de Ouro, ele não é uma prévia do Oscar, por isso tudo que eu falei. Agora, vocês podem ter certeza que não só esses premiados todos que eu disse, como vários dos indicados estarão entre os finalistas do Oscar. Eu gostaria muito que uma ausência desse Golden Globe fosse reparada no Oscar, que é da Greta Gerwig, a escritora e diretora do Lady Bird. Ela foi indicada como melhor escritora, né, como melhor roteiro, mas ela não foi indicada como melhor diretora. Eu acho que ela merece uma vaguinha lá no Oscar. Espero que a Academia resolva isso. Enfim, essa foi só a primeira dessa temporada de cerimônias. Eu vou tentar, na medida do possível, falar sobre essa temporada de cerimônias à medida que elas forem acontecendo e tal, aqui nesses videocasts. E vou encerrar por aqui esse videocast. E eu volto no próximo falando sobre mais algum filme, mais alguma série, mais alguma coisa, mais alguma cerimônia, né? E fiquem ligados aqui no Esquema Novo, porque agora em janeiro tem muita novidade, ok? Até a próxima.